Boa noite pessoal. Olá, uma boa noite para todo mundo que está acompanhando. Me mandem aí no chat como é que está o som, se está dando para escutar, beleza? Vamos começar aqui o nosso estudo hoje, a nossa primeira live das que vão acontecer aí durante essa semana que vem, pessoal que vai fazer prova final. De todas as matérias aí que vocês quiserem ver por aqui, de assuntos específicos que vocês quiserem ver por aqui, pode mandar no chat, aqui do ladinho, cadê? Desse ladinho aqui, aí vai ficar um QR Code, que é o do LivePix. Se você quiser mandar sua dúvida para ser respondida, pode mandar aí no LivePix, show de bola. E vamos começar, sem mais delongas aí, o nosso assunto de hoje, certo? Hoje iremos falar sobre a hipoglicemia neonatal. Show? Então, o que é a hipoglicemia neonatal? Então, a hipoglicemia neonatal vai ser a redução dessa concentração de glicose na corrente sanguínea de um neonato, de um recém-nascido, certo? A níveis que são inadequados para manter as funções metabólicas do organismo desse recém-nascido, certo? Por que que é tão importante esta questão da hipoglicemia? Porque a glicose vai ser o nosso principal combustível aí, não só para o RN, não só para o recém-nascido, mas também para nós adultos, para todo mundo, né? E hipoglicemias prolongadas podem provocar danos neurológicos irreversíveis, certo? E quais que são os fatores de risco para que aconteça essa hipoglicemia no neonato, no recém-nascido? Então a gente vai ter fatores maternos e também fatores do próprio feto neonato, né? Desde quando ele está aí na sua vida gestacional, dentro da barriguinha da mãe dele, até fatores que depois que ele nasce ele também pode desenvolver. Então, dos fatores maternos, aí um dos principais que a gente pode citar é a diabetes gestacional, diabetes mellitus gestacional ou uma paciente que já era diabética, né? Uma diabetes mellitus prévia. E por quê? Porque essa concentração elevada de glicemia durante a gestação já vai estimular as células do pâncreas do feto a secretar insulina. E por isso, após o nascimento, quando ele não tem mais esse aporte de glicose após o nascimento e continua com um índice elevado de insulina que ele estava lá dentro na vida intraútero, vai gerar essa hipoglicemia neonatal. A hipertensão ou pré-eclâmpsia também durante a gestação são fatores que podem gerar essa hipoglicemia pela alteração na perfusão dessa placenta, e o uso de beta-bloqueadores também passam a barreira placentária, se utilizados durante a gestação, que vão inibir a glicogenólise e a lipólise no feto, certo? E os fatores fetais, então a prematuridade, um RN pequeno para a idade gestacional ou grande para a idade gestacional, um recém-nascido séptico ou com asfixia perinatal, casos de poliscitemia, hipotermia, erros inatos desse metabolismo já do recém-nascido, e também a síndrome de Beckwith-Wiedemann, que é uma condição genética caracterizada por crescimento excessivo e um risco aumentado de certos tipos de câncer na infância, que também pode desencadear uma hipoglicemia neonatal. E quais que são esses valores considerados normais para, dependendo da hora de vida desse neonato, né? Então, o neonato ele vai desde o nascimento até os 28 dias de vida desse nenenzinho, desse bebê. E os valores da glicemia normal vão variar conforme as horas vão passando. Então, na primeira hora de nascimento é normal uma glicemia maior que 40, nas primeiras, né, da segunda hora até as primeiras 24 horas, então seria 45 esse valor normal, e a partir das 24 horas é 50 o valor de corte, né, da glicemia normal para esse recém-nascido.
E o diagnóstico dessa hipoglicemia a gente vai realizar através de uma medição de glicemia capilar, que é o destro, ou o HGT, que é o furinho no dedo e pega a gotinha de sangue no aparelhinho, ou também através... E se diagnosticado essa medição da glicemia capilar, eu obtiver um resultado de hipoglicemia no neonato, eu vou confirmar através de exame de laboratório da glicemia plasmática, tá bom? E aí, já vamos entrar para a questão da conduta, né, que a parte que a gente vai ter mais atenção é na parte dos cálculos que a gente vai fazer na hora da nossa prova, tá bom? Então, quais que são os cálculos que... aqui não passou o slide? Vamos ver. Quais que são as condutas? Travou aqui, peraí. Aí vocês já vão ver novamente aí. Certo? Então, voltando aqui o nosso raciocínio, já com as condutas, vamos ver o que a gente faz com o RN, que a gente registrou a hipoglicemia, porém ele não tem nenhum sintoma, né? Com quem que a gente vai fazer essa triagem, né, de fazer a glicemia capilar? Num recém-nascido que tem algum daqueles fatores de risco, né, mesmo que ele tiver assintomático, a gente vai fazer a glicemia capilar dele. Se a glicemia capilar deu baixa, dependendo da hora de vida dele, a gente confirma com o laboratório, primeiramente, e esse bebê ele está assintomático. Então, o que eu vou iniciar com esse bebê? Se ele está com hipoglicemia, eu vou iniciar a oferta oral para esse neném. Se ele tem boa sucção, boa pega no seio materno, tem a produção e ejeção aí do colostro, vou colocar esse neném no peito, né? Preferencialmente o aleitamento materno. Ou, se não tiver a possibilidade, vou dar por via oral alguma fórmula, algum leite de fórmula. Logo após, eu vou repetir a glicemia capilar dentro de 30 minutos, certo? E aí, o que acontece? Se a glicemia dele tiver show de bola, o que eu vou fazer? A cada 3 horas, eu vou oferecer o peito para essa criança, como máximo 3 horas, né? Se ele quiser mamar antes, a gente põe para mamar antes. E eu vou fazer o controle da glicemia capilar dele antes dessas mamadas durante 24 a 48 horas. Então, eu vou controlar a glicemia capilar dele. Porém, se ele fez uma hipoglicemia, confirmei no laboratório, e continua baixa depois da mamada, que eu ofertei por via oral, né, essa glicose por via oral a partir do leite materno, persistiu baixa, a gente vai iniciar a nossa infusão venosa de glicose, tá? Então, se continuou baixa depois dessa primeira mamada, vai fazer a infusão de glicose. E como é que vai ser feita essa infusão de glicose? Então, vai ser um fluxo de 6 mg por quilo por dia, com um volume total entre 70 e 80 ml por quilo por dia, certo? Depois a gente vai ver como a gente calcula isso certinho, tá? Se persistir com a hipoglicemia depois de 30 minutos de eu iniciar essa infusão de glicose, eu vou aumentar 2 pontos nesse fluxo. Que estava 6, eu ponho 8. Depois de meia hora não melhorou, eu ponho 10 até no máximo 12 miligramas por quilo por dia, certo? Então, essa é a conduta no assintomático, neném que não tem nenhum sintoma. Vou lá, neném é de risco, fiz a glicemia capilar dele. Deu menor do que deveria para as horas de vida dele, certo? Vou confirmar com o laboratório. Vou confirmar, aqui deixa eu chegar mais pertinho de vocês. Vou confirmar com o meu laboratório, fazer a glicemia plasmática. Se confirmar essa hipoglicemia, eu vou pegar e botar esse neném no peito. Vou esperar meia hora e vou fazer uma nova glicemia capilar. Se tiver ok,
eu vou a cada 3 horas ofertar o aleitamento materno, ou fórmula, né, de eleição aí ao aleitamento materno. Se não tiver a possibilidade, pode usar o banco de leite, ou se não de fórmula. Então eu vou controlar a glicemia antes das mamadas a cada 3 horas, por 24 a 48 horas. Porém, se eu fiz a glicemia, deu baixa, botei no peito, depois de meia hora continua baixa, eu já vou iniciar a infusão de glicose, que a gente já vai ver como é que calcula. Voltando aqui para o nosso slide, agora sim a conduta no RN sintomático, no recém-nascido que tem sintomas. Quais sintomas que ele vai apresentar? Pode ser tanto a irritabilidade, quanto a letargia, o neném que chora, pega no braço, põe de uma posição diferente e ele não para de chorar, ele fica irritável, certo? Ou um bebê letárgico, com Glasgow diminuído, um nível de consciência diminuído, que tem a tendência a dormir. Você estimula essa criança e mesmo assim ele tem essa tendência a dormir. Também pode ter cianose, apneia, apresentar crise convulsiva, choro fraco, uma sucção ineficaz. Então, se o recém-nascido apresentar algum desses sintomas, ter fator de risco e eu faço uma glicemia capilar nele, aí eu já tenho outra conduta. Ele é sintomático e está com a hipoglicemia. Aí eu já de cara vou meter glicose na veia dele, tá? 2 ml por quilo de soro glicosado a 10%, tá? E em bolos lento, vai fazer lento direto na veia. E eu já inicio a infusão contínua também, tá? Com glicose 10% para manter esse aporte de glicose e vou também já fazer o cálculo da glicose contínua, tá? Que a gente vai ver agora como é que vamos fazer. Como é que são esses cálculos? Vamos para os cálculos da glicose. Como é que eu vou repor essa glicose nesse recém-nascido? Como que eu começo? Eu vou começar com 6 miligramas por quilo por dia de fluxo de glicose e 60 ml por quilo por dia de volume. Então eu tenho que preparar uma solução com esse volume e com esse tanto de glicose lá dentro. Primeira coisa que eu vou calcular é o volume total. Tá aqui, volume total. Se eu sei que é 60 ml por quilo por dia, então eu vou pegar o peso do menininho ou da menininha vezes 60, que é 60 ml por quilo. E aí eu vou ter o quê? O volume total em ml que o neném vai receber nas 24 horas, tá? Então, volume total, o volume que a gente vai administrar nas 24 horas. É o primeiro passo. Segundo passo, calcular a glicose total. Eu tenho aqui o fluxo de glicose, tá? Esse é o fluxo de glicose, é o tanto que vai de glicose por quilo por dia dessa criança. E eu tenho que calcular quanto de glicose eu vou colocar dentro desse volume total para dar esse fluxo, tá? Como é que eu faço isso? Aqui eu vou sempre usar o peso vezes o fluxo da glicose, que no caso a gente inicia com 6, tá? Então aqui seria 6, vezes 1,44. É sempre 1,44, é uma constante. Você sempre vai calcular o peso vezes o fluxo vezes 1,44. E o que vai me dar essa conta? O total de gramas de glicose em 24 horas. Então, é o total de gramas que eu vou ter de glicose dentro daquele volume total que a gente calculou no primeiro passo. O terceiro passo, eu tenho que saber se eu vou administrar essa glicose por uma via periférica da criança ou se eu vou fazer por uma via centralizada, que seria um catéter umbilical ou um catéter periférico, um catéter central de inserção periférica.
E como é que eu vou calcular essa eleição da via de administração? Então, para a eleição da via de administração endovenosa, a gente tem que calcular a concentração dessa solução que a gente vai fazer. Já vamos usar uns exemplos aqui, ó. Para a hidratação por via periférica, tem que ter menos de 12% de concentração de glicose dentro desse soro, tá? Se passa de 12%, aí a gente vai usar uma via centralizada, um catéter umbilical ou um catéter central de inserção periférica, é o catéter PIC, tá bom? Como que eu calculo? Eu pego a glicose total, que a gente viu no segundo passo, eu faço vezes 100 e divido pelo volume total. Por exemplo, a glicose total deu 26 gramas, um exemplo, no dia. Eu faço vezes 100 e divido pelo volume total, vamos supor que deu 180, tá? Esse é o cálculo para eu saber a porcentagem, a concentração de glicose dentro dessa solução. Aqui do lado um exemplinho, ó. RN de 3 kg com fluxo de glicose a 8, aqui então ele já começou a 6 e eu estou progredindo esse fluxo de glicose. Então foi a 8 e um volume total aí de 80 ml por quilo por dia, tá bom? Como é que eu vou fazer? O peso, que é o 3 quilos, vezes 8, que é o fluxo da glicose, e 1,44 é a constante. Vai sempre ser 1,44. Aí eu tenho 34,56, que é o meu segundo passo para descobrir qual que é a glicose total do dia, né? O tanto de gramas de glicose por dia. Depois eu vou pegar o meu volume total, que é o 80 ml por quilo por dia, vezes o peso do paciente, né? Se é por quilo por dia, eu faço vezes o peso, deu 240 ml o dia. Aí eu ponho nessa fórmula aqui, ó, a glicose total foi 34,56, está aqui. Vezes o 100 é sempre 100, está aqui o 100, dividido pelo volume total, que deu 240 aqui na conta. Então, essa conta deu um total de 14,4. Se esse cálculo for maior do que 12, via central, via centralizada. Catéter umbilical ou PIC, catéter central de inserção periférica. E se for menor do que 12%, aí eu posso fazer essa solução em via periférica, tá bem? Vocês vão mandando dúvida aí, qualquer coisa. Vamos para exemplos. Então, eu tenho um recém-nascido que ele está com uma hipoglicemia sintomática e que pesa 3 quilos. Certo? Aqui, então, ele já tem sintoma e está com 3 quilos. A primeira coisa que eu ia fazer nele aqui é bolos de glicose. 2 ml por quilo da glicose a 10%. E aí eu já inicio a minha infusão aqui, tá? Deixa eu pegar a calculadora aqui para nós fazer o cálculo junto. Vamos lá. Então aqui eu tenho, primeiro passo, volume total. O que eu vou fazer? O meu volume vai ser 60 ml por quilo por dia. Então, vou fazer 60 vezes o peso. O peso é quanto? 3 quilos. Isso vai dar 60 vezes 3, 120, 180. Então, eu tenho 180 ml num dia, certo? Esse 180 ml vai correr em 24 horas em bomba de infusão. Segundo passo, glicose total. Então, eu pego o peso do neném, aqui 3 quilos, vezes o fluxo da glicose que eu quero, está aqui 6. Isso vai estar na questão, tá? Quem for fazer a prova. O peso, o fluxo e o volume vai estar na questão. Você só faz os cálculos. Vezes 1,44, que é sempre 1,44. Isso vai dar 3 vezes 6 vezes 1,44. 25,92.
a gente vai arredondar para 26 gramas, tá? 26 gramas de glicose. Eu tenho que preparar uma solução que tenha 180 ml e que tenha 26 gramas de glicose lá dentro. Vocês estão vendo? Acho que está dando para ver, né? Deixa eu ir para o outro lado. Aí, fui para o outro lado agora. Terceiro passo, concentração da solução. Então, eu vou pegar a minha concentração, que deu aqui minha glicose total, 26 vezes 100, dividido pelo 180. Isso vai dar quanto? 26 vezes 100, 2.600, dividido por 180, 14,4%. Isso quer dizer que eu tenho que fazer essa minha solução em via centralizada. Catéter umbilical, catéter central de inserção periférica. Montando a solução, como é que eu vou fazer isso? Existe um cálculo que é vezes sobre vezes, dividido por tanto, dividido tudo isso por outro tanto. Eu tenho uma forma mais prática de chegar nesse resultado, certo? Como é que a gente vai fazer? Com o volume total e com a glicose total, chegou a hora de fazer uma solução com esses dois requisitos. O que significa? Eu preciso ter 180 ml e 26 gramas de glicose lá dentro, certo? Para isso, a gente vai mesclar. A gente vai utilizar soro de 10% e soro de 50%. Então, um tanto de soro de 50%, um tanto de soro de 10%. E aí, o que é a informação importante aqui? 100 ml do soro a 10% tem 10 gramas de glicose. 10%. 10% de 100 é 10. E 100 ml de soro glicosado a 50% tem 50, que é a metade, 50%. Então, com isso, vocês têm que lembrar disso nessa hora. O soro de 10% do volume todo que a gente, por exemplo, eu quero botar 120 ml de soro a 10%, eu sei que tem 12 de glicose lá dentro, que é 10%. Do soro a 50% tem metade. É só dividir o de 10%, você pega o volume e divide por 10, o de 50% você divide por 2. Tá? Por exemplo, eu tenho 180 ml a 10%. É só dividir por 10, dá 18. Eu sei que tem 18 gramas de glicose dentro desse soro, desses 180 ml de soro a 10%. Se for o mesmo 180 ml, mas for o soro de 50%, é a metade. Então, 180, 90. 90 gramas de glicose lá dentro, tá? E aí a gente vai brincando com essas soluções até chegar no que a gente precisa. Olha lá, eu preciso de 180 ml e eu preciso de 26 gramas de glicose. Vamos começar com qualquer valor. Eu preciso fechar 180 ml, então eu vou botar 130 de 10%, e aí para 180 sobra 50, né? 50 ml a 50%. Ó, isso aqui sempre vai ter que fechar 180, que é o nosso volume total. E aí eu vou ver quanto de glicose deu nisso aqui. 10% do 130 vai dar 13, e 50% dos 50 ml vai dar 25. Aí eu somo esses dois para ver quanto de glicose vai ter nessa solução. 25 mais 13 deu 38. O que acontece? Eu preciso de 26 gramas lá dentro, não 38. Então, essa solução de 130 ml a 10% e 50 ml a 50% deu 38 gramas de glicose lá dentro. O que eu preciso fazer? Diminuir o de 50% e aumentar o de 10%. Isso vai diminuir a concentração de glicose. Então, vamos botar 145 ml a 10%. E aí, quanto sobra para 180? Sobra
5 vai dar 50, 35. Por que 35 ml? Porque esses dois aqui, eles têm que somar 180 sempre. Por que 180? 180 é o meu volume total, certo? E 35 ml a 50%. Quanto é que vai dar isso? 145 dividido por 10, que é o 10%, vai dar 14,5. E o 35 dividido por 2, que seria 50%, ou seja, a metade, vai dar 17,5, não é? 17,5. Aí eu somo esses dois para ver quanto de glicose vai ter nessa solução. Mais 14,5. Deu 32. 32 gramas de glicose se eu fizesse essa solução. E eu preciso de 26. Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar o de 10% e vou diminuir o de 50%. Vamos jogar lá, então. 160 ml a 10%. Manda aí no chat se vocês estão entendendo o raciocínio. Vai mandando aí. 160 ml a 10%. E vou jogar, falta quanto? 20 para fechar os 180. 20 ml a 50%. Vou jogar com isso aqui. Esse aqui tem que fechar 180, que é o nosso volume total. 160 do 10% vai dar, então 160 ml a 10%, 16 gramas, né? E 20 ml a 50% vai ser a metade, vai dar 10 gramas. E aqui fechou 26 gramas. Opa, era o que a gente precisava. Viu como é que a gente vai jogando com as soluções até chegar no resultado? Até chegar na quantidade de glicose que a gente precisa? O que acontece? Aqui sempre vai ter que fechar o volume total. Nesse caso, o volume total 180. E a soma das duas glicoses sempre tem que fechar a glicose total, que no caso era 26. Então é essa solução que eu vou montar. Eu vou pegar um soro de glicose a 10%, a gente tem de 250 ml. Eu vou desprezar 90 ml e vou jogar 20 ml de soro a 50% lá dentro. Pronto, eu fiz uma solução de 180 ml e 26 gramas de glicose. Agora uma dica na hora da prova para vocês. Importante. Na hora da prova, você vai ter 4 opções para marcar. Deixa eu ficar grande aqui para vocês. Na hora da prova, vocês vão ter 4 alternativas. Você vai ver se todas elas têm se tem o volume total e você vai calcular quanto de glicose tem lá dentro. Das 4, é só 4. E aí você já tem a resposta. Você vai precisar apenas calcular o volume total daquela questão, a glicose total daquela questão. E aí você já vai ter o quanto de volume vai ter que ter. Então, deixa eu voltar. Vamos lá, letra A. Se fosse essa mesma, vamos apagar tudo aqui, ó. Nesse mesmo exemplo, certo? Você fez o cálculo, deu 180 ml de volume total, deu 26 gramas de glicose dentro dessa solução. Vocês já sabem, tem que ter 180 ml e 26 gramas de glicose. Aí você vai lá, vai ter letra A, ela vai colocar assim, ó, 120 ml soro glicosado a 10% e 120 para 180 vai dar 40. Não, 60. 60 ml de soro glicosado a 50%. Letra B, 150 ml soro glicosado a 10% e 150 para 80, 30 ml soro glicosado a 50%. Letra C,
100 ml de soro glicosado a 10% e 80 ml de soro glicosado a 50%. E a letra D vai ter lá 160 ml soro glicosado a 10% e, quanto sobra? 20 ml soro glicosado a 50%. Aí, gente, fica fácil, fica muito fácil. Olha só, eu sei que tem que ter 180 ml. Eu vou somar o de 10% com o de 50%. Se todas as questões vai dar 180 ml. Se não der, se alguma não der, essa aí já não é a resposta. Você já elimina uma. Se todas derem, você continua o processo, tá? Aí eu vou pegar questão por questão e vou calcular quantos gramas de glicose tem. Aqui, 120 ml de soro a 10% dá 12, mais os 60 ml a 50% dá 30. Aqui já deu 42. Essa questão não é. Fechou? Deu para entender de boa? Muito obrigado, Dani. Bem-vinda, Kalaiane. Vamos continuando aqui. 150 ml a 10% vai dar 15 gramas de glicose. E 30 ml a 50% vai dar mais 15. Aqui já deu 30 gramas. Também não é. Por eliminação. É simples. 100 ml aos 10% vai dar 10 gramas de glicose, mais 80 ml a 50% vai dar 40 gramas de glicose. Aqui já deu 50 gramas, passou e longe. E aí eu já eliminaria essa questão também. E na próxima questão aqui, ó, 160 ml a 10% dá 16 gramas de glicose, que a gente já viu que vai ser isso, né? E 20 ml a 50% dá 10 gramas de glicose, isso vai dar 26 gramas. Essa é a resposta certa. Certo? No dia a dia é mais complicado, a gente não vai ter 4 alternativas para descobrir quanto é que é, a gente vai ter que fazer os cálculos. Na hora da prova, você tem 4 alternativas e vai descartando as que estiverem errado, tanto quanto o volume total, como da glicose total. Lembrando que não adianta nada sem saber isto aqui. Vamos voltar. Como é que eu calculo o volume total para saber quanto de volume vai ter? Depois de 2 anos sofrendo, finalmente aprendi. Obrigado. Agora que você já passou da pediatria, né, Sérgio? Agora, mas sempre é bom a gente aprender, certo? Porque no dia a dia, a gente depois, né, quando a gente estiver na nossa vida profissional, aí a gente vai ter que saber isso aqui, né? Então, para responder a questão é fácil, são as 4 alternativas, porém a gente precisa saber calcular o volume total e a gente precisa saber calcular a glicose total e também depois, mais para frente, aí, saber se é via periférica ou via centralizada. Então, primeiro passo, vamos voltar nessa questão porque é muito importante. Calcular o volume total. O volume total, como é que eu calculo? Eu começo sempre com fluxo de 6, com um volume de 70 a 80 ml, 60 ml. 60 a 80 ml a gente começa com mais baixo, 60. Para quem estiver na prova, vai estar na questão, tá? Para quem tiver no dia a dia, começa 6 mg de fluxo e 60 ml por quilo. Então, se é para calcular o volume, eu vou pegar os 60 vezes o peso do meu pacientinho. O peso vezes 60 vai dar o volume das 24 horas. A glicose total, aí é uma continha maior. Eu pego o peso vezes o fluxo, que é o meu 6 miligramas aqui, vezes 1,44, que é uma constante, é sempre. Com esses 2 cálculos, você já responde a pergunta da prova, tá? Valeu, Mônica. Perdão. E aí, beleza, essa parte a gente calculou o volume total, calculou a glicose total,
fez a solução que a gente viu que é 160 ml de 10%, 20 ml de 50%, e aí chegou a parte mais fácil. Quanto que eu vou fazer a infusão desse paciente? Se eu sei que são 180 ml para 24 horas, eu faço 180 dividido 24. Para saber quantos ml hora, porque eu vou fazer essa infusão em bomba de infusão contínua, a nossa BIC, certo? E aí eu pego o meu volume total e divido por 24 horas. Então o que que acontece? Se eu fizer o 180 dividido 24 dá 7,5 ml por hora, tá? Você põe em bomba de infusão, vai lá, regula lá, pede para o técnico de enfermagem Lucas Vicenzi para colocar lá 7,5 ml por hora dessa solução que a gente preparou. E o que que isso significa? Que esse 7,5 ml por hora que a gente está infundido vai aportar 6 miligramas por quilo por dia para esse paciente. Por isso que se depois de meia hora não regular essa glicose desse paciente, a gente sobe esse fluxo para 8. Aí a gente vai fazer uma nova solução, com mais concentração de glicose. Porém, a gente não vai alterar os 7,5 ml por hora, tá? Porque a gente não pode fazer muito volume nesse nenenzinho. A gente vai encharcar ele e vai virar um boto, certo? Por isso a gente tem que manter o nosso volume total, aumentando a concentração de glicose. Próximos passos aí que a gente vai fazer depois. Controlar a glicemia desse neném a cada meia hora. Se for mantendo essa hipoglicemia, a gente vai adicionando 2 pontos no fluxo. Então, eu começo com 6, vou a 8, vou a 10, no máximo 12, tá? Para isso, é ideal preparar uma nova solução e não pegar essa solução que você já fez com 6 e querer fazer gambiarra para aumentar a concentração de glicose. Não, prepara uma nova solução com o fluxo mais alto, tá? Vai mudar a glicose total, a glicose, os gramas de glicose desta solução. Se a glicemia do neném for maior a 45, eu vou poder controlar essa glicose a cada 2, a cada 4 ou a cada 6 horas, tá? Se começar a normalizar essa glicemia a cada 30 minutos, né? Eu não preciso ficar a cada meia hora aí picando de novo. Se tiver uma glicemia normal, eu vou 2 a 4 a 6 horas nas primeiras 48 horas, até 48 horas depois que eu conseguir regular essa glicose, controle glicêmico. Depois de 8 a 12 horas de eu atingir esse objetivo, de eu conseguir manter essa glicose acima dos 45, eu vou descendo 1 ponto de fluxo sempre que a glicemia for maior que 45. Então, eu tenho que fazer o controle a cada 2 horas, certo? Fiz o controle, deu acima de 45. Eu vou lá, baixo 1 ponto. Depois de 2 horas eu faço um novo controle. Deu maior que 45, baixo outro ponto, tá? E vou baixando até chegar aqui embaixo, ó, quando que eu devo suspender essa hidratação parenteral. Se eu tiver um fluxo de glicose que já chegou a 3, né, eu vou diminuindo 1 ponto, estava 6. Fiz ali, alcancei o meu objetivo, maior que 45 miligramas por decilitro de glicose. Depois de 8 horas, fiz de novo, né, o controle, vou baixar, eu vou fazendo a cada 2 horas, depois que somou 8 horas de controle da glicemia maior que 45, eu vou diminuindo 1 ponto. E aí a cada 2 horas eu vou diminuindo mais 1 ponto. Então, 6, 5, 4, 3. Quando chegar no 3 e o neném tiver uma boa tolerância por via oral, tiver mamando legal, tiver agarrando o peito, ou se for o caso do leite de fórmula, tiver uma boa tolerância por via oral, eu posso suspender essa hidratação parenteral, tá? Então, bebê que não vai ter sintoma, que tiver com a glicemia regulada e que tiver com fluxo de glicose menor do que 3 miligramas por quilo por dia
e com boa tolerância por via oral, posso parar de fazer a minha hidratação parenteral, de fazer a minha glicose. E se não resolver, né? É a pergunta que fica. E se não funcionar, se continuar em hipoglicemia? Aí eu vou ter que buscar outras causas para essa hipoglicemia, tá? Hiperinsulinismo, então vou ter que calcular a insulina na corrente sanguínea desse neném. Deficiência endócrina metabólica de carboidratos, aminoácido. Vou ter que pedir uma gasometria arterial para ver como é que está o lactato desse neném. Vou ter que ver como é que está o nível de cortisol, de GH e, por conta do hiperinsulinismo, a insulinemia. Então, calcular, né, mandar aí para o laboratório para ver quanto de insulina tem nessa corrente sanguínea. Se persistir essa hipoglicemia e eu tiver um fluxo de glicose máximo, né, que seria o 12, eu devo administrar hidrocortisona, 5 mg por quilo, a cada 8 horas, tá? E em caso de eu pedir uma insulinemia, né, e vier com hiperinsulinismo, eu posso estar utilizando o glucagon, tá? Com isso aí vai resolver. Então vamos dar uma praticada? Vou deixar uns minutinhos e tem aí o QR Code para praticar. E 5 minutinhos, 10 minutinhos a gente volta para resolver as questões, fechou? Bem rapidão. Estou lá em cima agora. Então, nas nossas questões que eu fiz ali, né, para a gente fixar esse conteúdo de hoje, vou deixar aberto para quem estiver assistindo o vídeo, né, que eu sei que vai ter bastante gente que vai assistir o vídeo depois, na hora de fazer a prova. Eu vou deixar esse questionário aí, que tem no QR Code, que ficou na tela, vou deixar aberto, para depois vocês tentarem fazer. Mas para quem está aqui na live, já vamos fazer junto aqui. Então na live eu trouxe um caso, no questionário eu trouxe um caso de um recém-nascido de 2 quilos, com fluxo, que eu vou começar um fluxo de glicose nele a 8 e com volume de 70 ml por quilo por dia, tá? Qual que é a primeira pergunta? Volume total, volume total. Então vou pegar o peso dele, que é 2 quilos, vezes o volume que está na questão, 70 ml, que vai ser 140 ml para 24 horas. Certo? Simples, tranquilo, não é? De boa, né? A glicose, aí a gente tem glicose é igual, vai ser o peso dele, sempre é pelo peso, vezes o fluxo que a gente vai usar, nesse caso da questão, 8, vezes o que sempre vai ser 1,44. 1,44. Vamos ver quanto é que vai dar? 2 vezes 8 vezes 1,44. 23. 23 o quê? Gramas de glicose em 24 horas. Então eu tenho que ter uma solução com 140 ml, 23 gramas de glicose lá dentro. Terceira pergunta, qual que vai ser a via? Periférica ou centralizada? Quem estiver vendo o vídeo, não vai roubar, ó. Quem estiver vendo o vídeo, pausa o vídeo, faz as questões e depois volta aqui para ver a solução junto. Não vão roubar, beleza? Vamos ver a via então. A via como é que fazia? A glicose total, então os 23, vezes 100, vai ser sempre 100, porque é de 100%, tá? 100, dividido pelo volume total, que é o 140. Dividido pelo 140. Vamos ver quanto é que vai dar.
23 vezes 100 dividido por 140. Deu 16,42%. Aonde é que eu vou infundir essa solução? Via centralizada. Catéter umbilical, catéter central de inserção periférica. Então aqui centralizado. E agora a gente vai montar essa solução, jogando com 10% e com 50%. Vamos lá, eu preciso de 140 ml, vou começar com 100. 100 ml a 10% e 40 ml a 50%. 10% no 100 vai dar 10 gramas. 50% de 40 vai ser 20. Somando, 30 gramas. Passou. Não é essa a solução. Descarta. Eu tenho que aumentar o de 10% e diminuir de 50%. Por quê? Porque eu tenho mais do que 23 gramas. Se eu tivesse, por exemplo, 15 gramas, aí eu teria que aumentar o de 50% e diminuir o de 10%. Então aqui a gente vai diminuir o soro de 10%, tá? Diminuir o de 50%, perdão. Aumentar o de 10%. Vamos fazer com 110 ml a 10% e sobra quanto? 30 ml a 50%. Por que 30 ml? Porque a soma tem que fechar 140, que é o volume total. Se eu botei 110 do de 10%, eu tenho que completar 140 com o de 50%. Aqui vai dar 11 gramas no de 10% e aqui vai dar 15 gramas no de 50%. Isso aqui deu 26. Opa, passou. Está mais perto, mas passou ainda, né? Deixa eu apagar aqui. Tentar apagar. Relembrando, eu preciso de 140 ml e 23 gramas de glicose. Vamos tentar com 115. 115 gramas a 10%. 115 gramas não, 115 ml, gente. 115 ml. E aí 140 menos 115, 25 ml a 50%. Isso vai dar quanto? 11,5 gramas de glicose. E aqui 25 dá 12,5 gramas de glicose. 11,5 mais 12,5 vai dar 24. Opa! 24 gramas. Acho que dá para melhorar um pouquinho mais. A gente tem que chegar em 23, né? Eu vou botar mais um chorinho do de 10% e tirar um pouquinho do de 50%. Vamos para 118, mais ou menos, ml do de 10% e sobra 22 ml do 50%. Aqui vai dar 11,8 e aqui o 22, a 50% dá 11. Isso aqui vai dar 22,8. Chegou muito próximo, né? Então é essa solução que a gente vai usar, beleza? Por quê? É o que mais chegou próximo aí do 23 gramas. Porque como a gente vai trabalhando com essas duas soluções, às vezes não bate na batata. 22,8 para 23 gramas, super aceitável, é essa solução que a gente vai usar. 118, 22. Poderia usar 115, 25? Poderia. 1 graminha ali é pouquíssima variação para as 24 horas, tá bem? Mas como a gente chegou numa solução mais próxima, a gente utiliza para não ficar quebrado, entendeu? Muito mais quebrado do que isso. Beleza? Então foi isso, gente. Uma livezinha rápida de 1 horinha aí, né? Se tiverem dúvidas, podem me contactar. A maioria tem o meu número aqui, né? Pessoal que for assistir depois o vídeo, pode deixar nos comentários os assuntos que vocês estão com dificuldade, que a gente vai trazer explicações como a de hoje, de cada assunto específico, tá?
já tenho alguns outros assuntos que eu já vou preparar, insuficiência cardíaca, a parte de eletro, que a galera tem dificuldade, a parte de gineco-obstetrícia, de pediatria tem mais assuntos que a gente precisa dar uma reforçada, porém os assuntos que vocês mais têm dúvidas, pessoal do internato, que também está numa rotação, que tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou ler, vou anotar e a gente vai trazer aqui, beleza? Então, muito obrigado para todo mundo que assistiu. Para quem vai assistir, não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever, ajuda muito mais a inscrição, o comentário, tá? Para ajudar a gente a crescer um pouquinho aqui na rede social, beleza? Então, muito obrigado, até a próxima e a gente se vê. Valeu!